Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje estamos contando as histórias dos juízes e dos reis de Israel, as transições de reis de um para o outro e os bens feitos e os erros de cada um. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Roboão, por sua vez, permaneceu como rei do reino do norte, conhecido como Israel. Roboão, por sua vez, permaneceu como rei sobre o reino do sul, chamado de Judá, composto principalmente pelas tribos de Judá. Esta divisão refletiu não apenas diferenças políticas, mas também o descontentamento econômico, a percepção de exploração por parte das tribos do norte. A separação entre Israel e Judá inaugurou uma nova fase na história do povo de Israel, marcada por reinos independentes e por vezes conflituosos. Assim que foi coroado o rei do norte, Jeroboão enfrentou um problema religioso, temendo que as peregrinações a Jerusalém fortalecesse a lealdade ao reino do sul. Ele tomou uma decisão polêmica: construir bezerro de ouro em Betel e Dan como centro de culto. Esta escolha foi impulsionada pelo desejo de controle político, buscando consolidar a independência do Reino do Norte. Ao criar centros de cultos locais, Jeroboão, as tribos do norte se reuniram em Jerusalém. No entanto, essas decisões teve implicações espirituais e culturais profundas ao substituir o culto no templo de Jerusalém por ícone de bezerro de ouro. Jeroboão introduziu uma forma corrompida de adoração. Isso não apenas violou os mandamentos divinos que proíbe a adoração de ídolos, mas também representou um desvio sério da verdadeira fé. A adoração aos bezerros de ouro em Betel e Dan tornou-se um símbolo de sincretismo religioso, misturando elementos de adoração a Deus com práticas pagãs. E isto levou o povo de Israel a uma espiritualidade torcida, afastando-se da verdadeira adoração e introduzindo elementos idolátricos e introduzindo elementos na mudança da identidade espiritual do Reino do Norte. A prática de Jeroboão não apenas minou a coesão espiritual, mas também contribuiu para o declínio moral da nação. Profetas como Aías condenaram essa decisão, esta apostasia, alertando para a consequência dos desvios dos caminhos de Deus. Certo dia, um homem de Deus, cujo seu nome não é mencionado na Bíblia, confrontou Jeroboão quando ele estava no templo em Betel. Este homem proclamou uma profecia que predizia eventos do futuro impactantes. Ele declarou que no futuro um rei da linhagem de Davi, chamado Josias, surgiria e oferecia sacrifícios sobre esse altar. E este rei queimaria sobre o altar os sacerdotes idólatras que queimava incenso nele, e isso serviria como sinal que o altar seria dividido e
quebrado. Esta profecia tinha implicações profundas para a dinastia de Jeroboão e para o próprio altar em Betel. Ela indicava que a dinastia de Jeroboão seria interrompida e que um rei justo, Josias, surgiria para realizar atos significativos sobre o altar. Além disso, o sinal de dividir e quebrar o altar destacava a aprovação divina em relação às práticas religiosas substituídas por Jeroboão. Enquanto isso, no reino de Judá, no sul, Roboão enfrenta as consequências das suas escolhas. Com a separação, Judá se torna um reino menor, centrado em Jerusalém, mas mantendo a linha dos descendentes de Davi no trono. O templo e as tradições religiosas permanecem sob a autoridade do Reino do Sul, e a dinastia davídica continua a governar, embora numa escala reduzida. A narrativa bíblica destaca que sob o reinado de Roboão, Judá enfrentou desafios e conflitos. O rei buscou consolidar o poder e fortalecer a posição de Judá, mas também sofreu ameaças externas e internas. Houve períodos de instabilidade políticas e confronto com nações vizinhas. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a morte de Roboão. No entanto, no segundo livro das Crônicas é mencionado que Jeroboão reinou em Jerusalém por 17 anos, e após a sua morte, seu filho Abias, também conhecido como Abião, sucedeu-o no trono de Judá. Quanto a Jeroboão, a Bíblia não detalha as circunstâncias específicas da sua morte, mas menciona que ele reinou 22 anos e faleceu. O livro de Reis indica que Jeroboão dormiu com seus passados e que seu filho Anabe tornou-se rei no seu lugar. Toda esta configuração de reinado dividido em dois estados dependentes não durou por muito tempo. O reino do norte, liderado por uma sucessão de reis que muitas vezes se afastaram dos caminhos de Deus, durou apenas 2 séculos. Assim como profetizou Aías a Jeroboão. Em Israel, os reis muitas vezes seguiram o exemplo seguido por Jeroboão, adorando ídolo e se desviando dos mandamentos de Deus. Esta apostasia espiritual gerou instabilidade política e moral, levando o reino de Israel a uma trajetória de declínio inevitável. Então, amigos e familiares, meus irmãos em Cristo, admiradores da fé cristã, vemos como os homens quando se tornam governos e sentam na cadeira do poder. Eles entram com os pensamentos todos cheios de bons planos para suceder um bom governo, mas a estabilidade do governo começa a se influenciar pelos elogios, pelos bem-feitos, pela aprovação e admiração do povo, e daí o governante, ou o rei, ou o presidente começa a mudar, fazendo a vontade
dele e esquecendo da lei de Deus. Sempre foi assim os erros dos governantes. Quando estava sendo aprovado, estava em sucesso. O sucesso sobe a cabeça e o fracasso vem na sequência. Estes governantes começaram a abandonar as práticas da fé e da lei de Deus, colocando sempre coisas diferentes da prática cristã. Por exemplo, o Jeroboão colocou bezerros de ouro para cultuar a Deus com práticas pagãs idólatras diferente da vontade de Deus. Logo o reinado dele fracassou e se dividiu, e o problema vem para o povo pagar o preço. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, é desta forma. Os ministérios começam a criar adorações diferentes para atrair o povo e para ser aceito na cadeira. Quando de repente Deus entristece, vem a consequência dos erros de cada um deles. E assim se repete esses problemas de gerações em gerações. É este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!